Gente, cadê o glória? Aleluia! Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Posso ouvir um amém? Eita glória! Aleluia, louvamos a Deus. Eu gosto muito de ensino, pastor Eduardo. Gosto demais, de vez em quando eu canto, recanto, tricanto. E quando você está na prova, você arruma uns hinos assim mesmo para chamar a atenção de Jesus, né? É assim mesmo que a gente faz. Hoje eu estava no hino da Bruna Carla. Deus, meu Deus. E eu, Jesus, se tu não olhar para mim com esse hino, né, tudo está tão difícil para mim, mas com Jesus, tudo dá certo no final. Porque existem situações, irmão, escute o que eu vou dizer para você, que são lições que Deus quer nos ensinar. Se a gente entender isso, o propósito de Deus em certa circunstância. Eu vinha conversando com a minha filha, a gente tem uns particular com Jesus. O que eu acho mais lindo é que depois a gente vai em igrejas que ninguém nos conhece e Deus usa para falar exatamente o que conversamos no carro. Por quê? Ela vem dirigindo porque a pessoa que não tem coragem, e ela que me leva. É a ordem de Deus. E eu falo assim, Jesus, senta aqui no meio. Porque quando Jesus está no meio, sabe o que é isso? Ele está no controle. Então, diz o Salmo 46, as nações se embraveceram e os reinos se moveram. Olha, e o Senhor fez o quê? Levantou a sua voz. Olha, eu estou toda arrepiada. Porque quando a voz de... Meu Deus do céu, que negócio é esse? Que mistério é esse? Quando a voz de Deus se levanta, não tem reino, não tem principado, não tem potestade, não tem macumba, não tem nada que fique em pé diante da voz desse grande Deus. Eu fico impressionada, já eu passo a mensagem. Como eu cheguei cedo, eu vou aproveitar um pouquinho o tempo. Que crente, ai missionária, sexta-feira 13. Irmãos, eu casei dia 13. Só que não foi numa sexta. Eu queria que fosse numa sexta. Então se você olhar, ai, sexta-feira 13. Eu passo debaixo da escada, em cima da escada, derrubo a escada, subo na escada. Porque quem tem Jesus é isso. O que é que o salmista diz? Contigo eu passo no meio de um esquadrão e contigo eu derrubo, salto muralha. Ora, que fé é essa? Se eu encontro um gato preto, eu acho lindo o gatinho preto, eu não tenho. Porque se eu levar o gatinho lá em casa, vai virar uma bagunça. Mabel vai rodar com ele assim no mistério, ó. Vai. Fora o Aruque, é os cachorros, viu gente? Ela é louca por um gato. Já tive, o Juninho, mas não tenho mais. Se cair um gatinho lá, misericórdia, vira um negócio. Mas medo de gato preto, medo de passar debaixo de escada, medo de sexta-feira 13. Gente, a Bíblia diz que o Senhor fez todos os dias. Aleluia, quem confia no Senhor não tem no dia mal. Porque ainda que o dia mal venha, ainda que o dia mal possa vir na vida do crente, o Senhor vai dando graça para você passar. Eu digo, gente, o que é isso? Não, mas olha, eu tenho uma vizinha que é espírita. Ótimo, fala do amor de Deus, fala de Jesus. Deixa ela ver você sair toda bonita no salto e perfumosa. Não como eu, porque eu não estou bonita hoje. Estou. Obrigado. Entendeu? A vizinha tem que ver. Onde será que ela vai? Toda no salto. Toda quinta-feira essa mulher sai. Vocês acham que os vizinhos não me vê? Tem uma que fica sentada na cortina, né, bebê? Só puxa a cortininha assim, ó. Eu digo, só vontade de falar para ela assim: eis que vejo a cortina aberta e seu olho tá me vendo. Sua curiosa, para a igreja estou indo. Então eles sabem que você está vindo para a casa do Senhor. Onde é que vai essa mulher com Bíblia na mão? Eu vou adorar ao Deus do universo, aquele que criou os céus e a terra, irmãos. Então esse hino, eu cantei muito esse hino num período de prova que ardia. Mas Deus está no controle. Irmãos, Deus é maravilhoso. Vamos lá, na palavra do Senhor, Gênesis, capítulo de número 16. Aleluias. Glória a Jesus. Deus tem resposta no deserto. Pronto, arrumei um tema. Deus tem resposta no deserto. É no deserto que Ele se manifesta. É no deserto que Ele revela a sua glória, o seu poder.
Este Deus é lindo, irmãos, é maravilhoso. Aleluias. Deus responde no meio do fogo, no meio da água, no meio do mar. Ele faz caminho na vereda, Ele faz uma vereda no meio do mar. Ele faz cessar a tormenta. Ele quebra os carros de fogo. E ainda diz mais: aquietai-vos. Por que você está desse jeito? Fica quieta, deixa eu fazer. Deixa eu agir. Porque enquanto a gente achar que tem condições, Deus sai de cena. Não, Senhor, mas sabe o que é? Deus não precisa de achismo, Ele é Deus. É muito achômetro. Aleluia. Capítulo 16 de Gênesis, amém? Deixa eu tomar aqui um golinho d'água. Eu não tenho essa caneca dessa cor, não quero nem saber. Eu amo ganhar canecas. Ora, aqui Sara era chamada de Sarai. Sarai, mulher de Abrão, ele era chamado de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão, olha a manobra do homem aqui, ó. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai a sua mulher, as deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí os ciúmes. Por que ela e eu não? Por que Deus deu a vitória para ela e eu não? Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Também Agar cutucou a onça com vara curta. Agar deu chance. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu diante da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto. Olha que interessante. Ela estava no deserto, mas tinha uma fonte de água, só que ela não viu. E às vezes você está no deserto, a fonte já está lá e você não vê. Deus tem uma resposta para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: você está no deserto, mas tem fonte. Você não vai morrer de sede. Se foi Deus que te levou para o deserto, Ele cuida. Agora, quando você vai para o deserto por tua conta, aí o problema é seu. Foi o que Elias fez, o profeta Elias. Foi para o deserto por conta dele, fugindo da rainha terrível Jezabel. Olha que coisa interessante. Aí, eu acho que Deus é maravilhoso. A gente encontra aqui Deus dizendo assim: ó, espera aí que eu vou te mostrar aqui uma coisa. Nessa sessão você vai ver o que Deus é capaz de fazer diante de circunstâncias que você não está entendendo nada. Achou ela junto à fonte, no deserto. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Tipo assim, quem mandou você sair de lá? De onde você vem? E para onde você vai? Eu te mandei ir. Não sai da direção de Deus. Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste. Você já está grávida, não dá para fugir.
e terás um filho, e chamarás seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Você pode aplaudir esse Jesus lindo e maravilhoso, porque Ele é e sempre será. Aqui Agar e Ismael são dois personagens importantes da história bíblica. Por quê? Cujas narrativas têm significado profundo. Eles estão relacionados ao pai da fé, Abrão, que depois se chamou Abraão. Ao homem que ouve uma ordem de Deus, no capítulo 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eles estão, os dois, Agar e Ismael, estão relacionados a Abrão, no Antigo Testamento. E essa história traz assim tantas lições espirituais e valiosas. Por quê? Agar na Bíblia era uma serva egípcia, uma escrava. E sendo escrava, ela não faz o que ela quer. O escravo recebe ordem, está debaixo de ordem, e não tem direito nenhum. Não tem, é aquilo que os seus senhores determinar. Então ela estava debaixo de ordem da sua senhora Sarai. E a gente vê aqui uma serva egípcia. Você encontra Sarai, esposa de Abraão, anos após anos de infertilidade, aleluia, ela deu permissão para que Abraão tivesse um filho com Agar. Assim Ismael nasceu. Até aí, está tudo bem, nasceu o menino. Só que o negócio não era com Ismael. Deus tinha promessa, era com Isaac. Mas Deus não invalidou isso aqui. Tanto é que Deus falou assim: olha, a tua descendência será grande, você vai ser guerreiro, flecheiro. Deus fez promessa. Na história bíblica, Agar e Ismael foram enviados para o deserto por Abraão. E Sara, aleluia, Ismael como filho de Abraão, ela desempenhou um papel muito importante. Porque na linhagem genealógica das futuras nações, sua história está entrelaçada com a promessa de Deus. História que está entrelaçada com a promessa de Deus, Deus não invalida o que Ele falou. Você está entendendo isso, crente? Se a promessa que Deus te fez, pega a sua parte, o que eu estou pegando a minha, está entrelaçada com a promessa que Deus deu, que Deus falou, venha que vier, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir. Pronto, não tem essa. Ah, mas sabe, não, irmão, vamos parar de arrumar, sabe, ficar achando pelo em ovo, vamos parar com isso. E Deus estava dizendo assim, e Deus até permitiu, porque existe a vontade plena e existe a vontade permissiva. Aqui foi a vontade permissiva, foi a escolha de Sarai, e Abraão, para não entristecer sua esposa, aceitou. Só que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus seria melhor, porque Deus iria se revelar na vida de Abraão e Sara, no meio de uma situação que ninguém poderia resolver. Somente a mão e a intervenção de Deus poderia fazer isso. Aleluia. Eu entendo, irmãos, escute, eu vou contar um testemunho que acho que eu não contei aqui. Não lembro a época. Eu fui pregar na cidade de Cabreúva, aqui, no interior de São Paulo. Vai vendo, vai vendo. Fizeram aquela recepção, era um congresso do Ministério de Perus. Eu já fazia parte. E a irmã que estava servindo a mesa, não, minto, deixa eu voltar. Quando eu estava pregando, eu pedi para uma irmã ficar de pé. E pedi que ela viesse à frente. Escute o que Deus fez na vida dessa mulher. Isso aqui é só para quem crê. Eu estou toda arrepiada aqui, gente. Ela veio, quando ela veio, o púlpito era um pouquinho mais alto. Eu desci, coloquei a mão na barriga dela e disse assim: eu vejo um movimento no teu ventre. E neste movimento, uma equipe médica não vai saber explicar nada. Porque neste movimento, tu verás um milagre sobrenatural da parte de Deus. Isso foi em Cabreúva, tem uns... Acho que o ano que eu estou morando em Peru, uns 15 anos, eu acho, não lembro. É muita informação na cabeça. A pessoa já não é mais novinha, né? Vocês entendem? Não estou velha, estou apenas assim, experiente. Velho é o pecado, velho é o diabo. Eu disse, eu vi o movimento. Eu disse, o movimento é muito grande. É como se parte desse movimento, de repente, saísse de cena. Mas a mão de Deus vai entrar. Entreguei a profecia, vim para casa, acabou. Gente, como diz uma amiga minha, assunte, coisa de baiano, palavra baianesa.
Passou-se 13 anos. Não, eu não morava em Perus, onde eu estava na Zona Leste. Eu voltei a pregar lá, num outro congresso. E ela foi servir a mesa de um jantar. Fizeram um jantar maravilhoso, muita comelança. E eu sentei, só que eu não lembrava dela, muita gente. Ela disse: missionária, tá vendo esse menino? Veio um garoto. Você tem quantos anos, querida? Você tem quanto? Aí, um pouquinho mais novo, só que ele é grandão igual a ele. 13 anos tinha o menino. Você não lembra de mim? Eu falei: irmã, é muita gente, é muito lugar que eu vou. Irmã, lembra aquela profecia, quando eu disse que se a promessa está entrelaçada no que Deus falou, se o projeto está entrelaçado, meu Deus, vocês estão deixando de dar o melhor glória. Ela disse: olha, está vendo esse menino? Eu disse: estou. Lembra a revelação e a profecia que a senhora me entregou? Eu disse: meu Deus. A senhora disse o quê? Me chamou na frente, pôs a mão na minha barriga e disse: eu vejo um movimento, um reboliço. É um reboliço para cá, um reboliço para lá. Uma equipe médica à sua volta. Irmão, isso aqui é forte, é para crente que crê. Eu gosto de contar isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Você não sabe o que Deus está fazendo. Meu Deus, eu estou toda arrepiada. Aleluia. Há um movimento de Deus em uma situação. Eu vou voltar aqui para Agar, calma. Estou ganhando tempo porque eu cheguei cedo hoje, aleluia por isso. Ela disse: irmã, lembra, logo em seguida eu engravidei. Até aí, glória a Deus. Ela não tinha como, engravidou, 5 meses de gestação, ameaça de aborto. Você falou: e agora a promessa? Dá um ponto de interrogação, não dá? E agora? Foi para o hospital, para a maternidade. Os médicos vieram e disseram assim: a senhora está abortando. A melhor parte é a final. Você prepare o seu glória. Prepara o culto de vitória, tem muito a sair. Prepare o culto da vitória, tem resposta aí. Escute. Foi para o hospital, fizeram curetagem. Quem já teve esse problema sabe o que, né? Eles raspam, né, irmã? Pronto. Foi para casa super chateada, Deus, decepcionada. Mas ela dizia: não, Deus está fazendo alguma coisa. E o marido falou para ela assim: Deus está no negócio. Foi para casa, até aí, parece que a promessa abortou, né? Tá. Passou-se poucos dias. Irmãos, isso aqui olha, quando ela me contou, eu quase que não consegui jantar. Passou-se poucos dias, ela começa a sentir mal-estar. Mal-estar, 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 mal-estar. Escute. E o médico deixou bem claro: você tão cedo não engravida mais. E se engravidar, pode ser outro aborto. Então o médico já deu duas cajadadas num coelho só. E ela começa a passar mal. Passa mal, o marido chegou, tem convênio, foi para a clínica do convênio, o médico falou assim: eu não estou entendendo nada, peraí. Vamos fazer ultrassom, deita lá, vai para o ultrassom. Chamou uma equipe de médicos, tem alguma coisa aí, tem um movimento. Tem alguma coisa, poucos dias, não tinha nem 15 dias que eu tinha feito a curetagem. Tem alguma coisa aí, e passa aquele negocinho, vai e olha no monitor, não deve estar com defeito, vamos para outra sala. Não tem defeito. Deus confunde. Quando o outro médico, justamente o médico que disse para ela que ela não engravidaria, entrou. Deus prepara o cenário para te surpreender. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui nesta casa. Alamandoga, para Sória. Quando o médico disse: mas a senhora aqui, deixa eu dar uma olhada, eu conheço a paciente. Foi eu que fiz a curetagem, ela estava de 5 meses, era um menino. Irmãos, essa aqui é forte. Quando ele olha, passa aquele trenzinho não, um aparelho no ventre da mulher, disse assim: a senhora está grávida de 5 meses. O menino que foi um aborto
Irmãos, eu não consigo entender como é que tem crente que não crê. Ela disse, está vendo esse menino? Ele é um aborto. Eu assim, falei, minhas lágrimas, irmão, eu me banhei em lágrimas. Falei, não, lembra que Deus falou do movimento? Eles raspam o útero, tira tudo, tira o feto, não fica nada. O médico disse, a senhora está grávida de um menino de 5 meses. Ele chamou toda a equipe médica e disse assim, eu não estou entendendo nada. Sabe o que ela disse? Doutor, o senhor pode não acreditar, mas Deus falou comigo em um congresso. E Deus usou a missionária. A Cristina disse que ela tem um movimento. Irmãos, Deus vai... Meu Deus. Deus está dizendo que vai ter um movimento aonde parece que a promessa foi abortada. Tem hora que parece que a sua promessa soltou no vão dos dedos. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir pregar. Ela disse, doutor, talvez o senhor não acredite, porque os médicos são muito céticos, né? Eles acreditam na capacidade deles. Diz que as lágrimas daquele homem desceu. Eu disse, eu não esperava encontrar o senhor. É um menino e está saudável. O menino que foi um aborto, gente. Vocês não estão entendendo isso. Tem hora que vem notícias para a tua vida, parece que é uma bomba. Cai na tua cabeça, não é? Você fala assim, mas onde fica Deus? Eu vou para o deserto, vou ficar lá. O que Agar fez? Vou embora. A minha senhora está me humilhando. Não, é Deus trabalhando, você não está entendendo. É Deus trabalhando na minha e na tua história, você não está entendendo. Quando eu olhei aquele garoto, ele me deu um abraço, mas eu chorei tanto, que virou a janta com lágrimas, virou um trem assim, bagunça. Ele disse, irmã, ele disse assim, como é que é? Disse, teve uma irmã na minha igreja, ela é profeta, a glória é só para ele, viu? Não quero glória para mim não. E essa mulher disse para mim, colocou a mão na minha barriga, disse que ia surpreender os médicos, ninguém ia entender nada. Eu disse, dona, eu tenho 35 anos de medicina. Eu não estou entendendo, nunca ouvi um caso desse. Nunca. Na minha história de profissão. Olha, ame essa mulher, viu? Essa mulher foi um anjo na sua vida. Eu fiz a sua curetagem, eu raspei, não ficou nenhum vestígio. Eu tenho aquela história, mas será que não tinha gêmeos? Porque tem gêmeos que escondem, viu, gente? Tá? Tem, esconde atrás do outro. Enfim, Deus fez exatamente esse missionário, está aqui, meu aborto, meu filho está aqui. E Deus disse que, eu olhava, irmãos, eu via assim um movimento, como se fossem umas águas escuras, jogava para cá, outra água jogava para cá. Eu tinha que falar o que Deus estava me mostrando, só que eu mesma não estava sabendo entender, porque tem coisas que Deus confunde na hora para explicar depois. Então, se nessa noite você está vivendo uma situação que você não está entendendo, Deus, escute, a situação, a dificuldade, destaca a soberania de Deus. A forma como Deus trabalha no meio de situações aparentes, parecia tudo perdido. E o médico disse, se a senhora engravidar, vai ser outro aborto. Deus disse, não, vou confundir agora. Tem o hino da Mara Lima, que todo mundo conhece. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão. Quando a morte, ele tem saída, porque ainda tem a solução. É isso, irmãos. Quando a coisa parece que complicou, você fala assim, agora parece que o plano de Deus foi suspenso. Parece que Deus pegou o plano e colocou na gaveta, disse assim, vai deixar para depois. Não é assim? Depois eu resolvo. Deus disse, não. Além disso, a história de Agar e Ismael ensina a importância de buscar orientação de Deus em nossas vidas. Seguir a direção dele. Ela foi para o deserto porque ela quis, mas Deus a encontrou. E o interessante é que ela foi para o lugar aonde ela seria surpreendida. Ela foi para o lugar, às vezes você está no lugar e fala, eu não queria morar aqui, eu não gosto daqui, essa casa não me serve. Eita, eu estou falando comigo mesmo. Mas Deus está dizendo, ei, tem poço no deserto, tem fonte no deserto, essa fonte vai abrir, calma.
noite. Não importa onde que você está. Eu coloquei a fonte no deserto e na hora eu vou abrir os teus olhos. Oh, eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. Onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem, talvez o teu deserto está difícil, talvez você não está entendendo nada. Eu não queria estar aqui, eu não pensava estar aqui, mas Deus diz, é assim mesmo. Aonde o homem não entendeu, eu vou explicar. Fica aí, tem fonte, tem fonte, tem fonte. Aleluia, sabe por quê? Ele estabeleceu para nós. Agar e Ismael são figuras bíblicas fascinantes, aleluia, espirituais, lições espirituais duradouras, aleluia. Deus nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência, confiança em meio à dificuldade. Por que Agar e Ismael foram para o deserto? Fala por quê, missionária? Nesse texto que a gente leu aqui, capítulo 16, a gente vai explorar por que Agar e Ismael foram enviados para o deserto. Por Abraão. Ele chega e diz assim, olha, pode ir. Minha esposa está descontente, está com ciúmes. Normal, ela não conseguia engravidar. Mas era que sugeriu que se deitasse com Agar? Mas é assim que Deus trabalha. O envio de Agar e Ismael para o deserto foi resultado de circunstâncias familiares e culturais complexas. E essa decisão tão importante teve consequência, tanto para Agar quanto para Ismael. Por quê? A expulsão de Agar e Ismael pelo próprio Abraão, ele teve que atender a esposa. Mas era, irmãos, mas ele é um boca aberta. Não, era Deus. Era Deus. Se olha assim aos olhos da carne, fala assim, mas Abraão foi muito mole. Que primeiro, né, traz a moça, é escrava, serve a família, serve a casa, recebe a sugestão de Sarai para se deitar com ela, engravida a moça, e agora ele mesmo mandar embora. A nossa visão, esse cara é responsável, porque a gente é muito de julgar. É aí que está o problema. Hoje, os julgadores da internet é um perigo. Se eu fosse fulana, mas não é. Se eu fosse o pastor Eduardo, eu cortava o cabra pelo gogó, eu estava com ele na terra, o mistério. Mas não é. Você está no lugar dele? A minha filha apelidou ele de risadinha, porque ele só ri. Segura a respiração, né, filha? Não, ele só ri. Mas ele fala verdades mesmo rindo. Ele tem um momento dele sério. A pastora Bruna que sabe, casada há quantos anos? Não acredito que você... Não, estou falando, está rindo. 17 anos, são 17 dias. Acho que dá para conhecer o marido que ela tem e dá para conhecer a mulher que ele tem. A expulsão de Agar, você fala assim, mas ele foi injusto. Como é que é? Se serve da mulher e agora manda ela embora? Irresponsável. É isso. Quando você não entende o propósito de Deus, você entra pela linha do julgamento. Ela havia concebido. No entanto, quando Sara soube, aí manda essa mulher embora, porque ela também provocou. Porque, escute, vou voltar lá em 1 Samuel. Vocês entendem onde eu quero chegar. Calma que dá tempo, a gente vai sair daqui logo. Antes da meia-noite está todo mundo em casa. Depois das 10 eu estou em casa. Lá em 1 Samuel, quando Ana não engravidava, Deus disse que fechou a madre de Ana. E tinha Penina, a lei do levirato, concedia isso para o homem que casasse com uma mulher que não tinha filhos. Ele poderia ter casamento com outra e ter filhos com a outra. E pelo fato de Penina ter filhos, ela era a dona do pedaço. Porque ela deu filhos para Eucana. E dar filhos para o homem era a honra de Deus. Então ela se sentiu a dona. Foi o que aconteceu com Agar. Agar falou assim, estou esperando o filho do seu marido, tá? Me respeita. Ela também deu mole. Ela se sentiu a dona da situação e provocou. E a gente não gosta de provocação, né?
Ninguém gosta. Irmão, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem cada provocação que eu vejo. Minha filha, mãe, não fala nada. Mãe, minha mãe me ensinou um negócio. Cristina, quando der vontade de responder, enche a boca de água. Fica com a boca cheia d'água. Minha mãe era uma pessoa que mal assinava o nome, mas tinha uma sabedoria. Que eu vou falar, eu tenho muito que aprender com ela. Ela está na glória, mas eu tenho muito que carregar de legado, coisas que ela deixou para a minha vida. Legado. E tem coisas que você... Minha filha, mãe, ó, não responda. A Bíblia diz em Provérbios, não me lembro o texto, o capítulo. Não responda o tolo segundo as tuas estutícias, para que não seja semelhante a ele. Vamos trazer nossa linguagem. Não desce no salto. Não entra no jogo. Ah, mas eu vou mostrar que eu sou crente, mas não sou boba. Não. Fica no deserto, pode ir. Porque lá no deserto tem uma surpresa. Aleluia. Ela provocou Sarai, segundo eu estudei um dia desse aí num livro que eu tenho lá em casa. Ela se disse, bom, agora eu estou grávida do meu senhor Abrão, e eu tenho plenos poderes. Eu agora mando na área, ó, me respeita, hein? Não me provoca não, faz a comida que eu quero, que eu estou com vontade. Meu senhor, porque antigamente chamava, meu senhor, né? Meu senhor, eu estou com vontade de comer jaca, mas não tem jaca, se vira, traz jaca. Ela se sentiu dona da situação. E Sara se sentiu ameaçada pela presença de Agar e Ismael. O resultado que culminou na expulsão de Agar para o deserto. Pronto, mandaram embora. Deus disse, tu está esperando um garoto, um rapaz. Além das questões familiares, aqui envolve toda uma dimensão cultural, envolvendo a decisão de enviar Agar e Ismael para o deserto. Naquela época o deserto era lugar de exílio, isolamento, onde as pessoas eram enviadas com uma forma de punição, de afastamento. Só que Deus é Deus de deserto também. Assim, quando ele envia Agar e Ismael para o deserto, simbolizando a sua separação e exclusão da família comunitária. Aí vai Agar e Ismael para o deserto, teve consequência significativa. Enfrentou, no deserto você enfrenta incertezas, você enfrenta insegurança, você enfrenta adversidade, você enfrenta lutas para sobreviver, não tem recurso no deserto. No deserto você não tem apoio de ninguém, aquele apoio que antes você tinha não tem mais. E no período do deserto, Agar e Ismael receberam a promessa divina, e eles encontraram nessa promessa uma esperança para o seu futuro. Como a gente vai ver aqui, Deus disse, olha, serva, para onde você vai? O que você está fazendo? Volta para a tua senhora, se humilha. Mas qual foi a promessa que Deus fez a Ismael enquanto estava no deserto? Eu já contei aqui que eu ganhei um Fusca e coloquei o nome dele de Ismael. Ficou quantos meses com a gente, bebê? 5 meses? Ganhei um Fusca 79. A minha filha, mãe, já pensou você chegar toda cheirando gasolina na igreja? Porque é terrível. Meu amigo, se estiver assistindo, ele vai me matar hoje. Mas ele entendeu que Deus só usou a vida dele. Olha o que Deus faz. Porque tinha um irmão lá em Franco da Rocha, um pastor, que o sonho dele era ter um Fusca, meu irmão. Você sonha com Toyota, com a Range Rover. Tem cada nome assim, né? Eu estou muito feliz com a minha Duster que Jesus nos deu. Mas a gente tem sonhos. É proibido você sonhar? Não é. Eu sonho em ter minha casa própria. E todo dia a gente conversa no meu assunto. Não vejo a hora. A gente vai comprar cortina. Não tem dinheiro, né? A gente, vamos colocar a persiana. Eu e a Aline, a gente é uma sonhadora. Todo dia a gente fala isso. Porque, irmãos, Deus realiza sonhos. Porque no mundo espiritual, a tua palavra que você soltar
tem poder. Agora a minha vozinha, tadinha, que está na glória, ela fala assim: Senhor, escute, Jesus, dá um barraquinho para mim, para minhas netas. Todo dia era a mesma oração. Morávamos em Ipiranga, na rua Américo Samarone, onde eu nasci, pagávamos aluguel. Todo dia a oração da minha mãe falava: mamãe, para de pedir um barraco. Sabe o que aconteceu? Jesus deu um barraco. Quando entrou no barraco, Jesus, mas esse barraco... Irmãos, eu tenho uma memória de elefante. E eu quero preservar isso aqui até o fim da minha vida. Ela disse: mamãe, a sua vida era orar por um barraquinho. Nós compramos 2 lotes em Diadema. Diadema era um município novo. Diadema foi fundado em 1962. 60. Em 62 mudamos para lá, no Jardim Arco-Íris. Ainda tem família minha lá, minhas primas e minha tia. Minha tia caçula, irmã da minha mãe, ainda está lá. Quando o barraco foi feito, assim, nossa, mas podia ser melhor. Deus tirou a gente do aluguel. Irmã, de uma forma impressionante. Meu tio Osmar, que está na glória também. Eita, Jesus, todo mundo está indo para a glória. Ainda bem, né? Ele estava de férias da empresa. E minha avó recebeu uma carta de despejo. Eu estava no portão. Eu tinha 4 anos e meio. Meu pai tinha acabado de morrer. Tinha pouco tempo, 2 meses de morto. Chegou o oficial de justiça. A minha avó não sabia ler nem escrever. Minha mãe também estava de férias. Ela leu. Só que minha mãe só leu assim o começo e não leu lá embaixo. E assinou. Quando meu irmão chegou, que também está na glória, ele leu e falou assim: vovó, a senhora assinou a carta de despejo. Ai, irmãos, minha avó pôs a mão na cabeça e agora? Minha avó morria pelas netas. Eu e minhas 2 irmãs: onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Meu tio de férias. E você tem aquele medo: volta de férias, sabe que vai mandar embora? Sabe que não vai mandar embora? Isso há 50 e poucos anos atrás. Meu Deus, eu sou antiga mesmo. Mas eu não sou patrimônio tombado. Sou preservada pelo Espírito Santo. Eu vou entrar na mensagem de novo. Calma, que é só para aumentar a tua fé. Só para dar um ênfase aqui na mensagem. Meu tio tomou café da manhã, subiu. Nós morávamos, que saía na Via Anchieta, Rua Regina Aragão. Até isso eu sei. Tinha um colégio modelo. Na Via Anchieta passava um ônibus. Jardim Santo Inácio. Esse Jardim Santo Inácio, ele faz divisa. Tem um córrego, uma ponte. Aqui é São Bernardo e aqui desceu a ponte a Diadema. Deu um estalo na cabeça do meu tio. Meu tio pegou o ônibus, sentou. E vai. Chegou uma hora e falou assim: vou descer. Ele estava de férias, vou conhecer aqui. Quando ele desceu, ele encontrou um senhorzinho sentado numa cadeirinha, com guarda-sol, corretor, vendendo lotes em Diadema, Jardim Arco-Íris. Aquele senhor foi e pegou, deu um panfleto para ele. Meu tio olhou e falou assim: onde é esse terreno? Eu levo o senhor. Levou lá 2 lotes, enfim, comprou, pegou as férias dele todinha. Ele era solteiro na época. E deu de entrada no terreno e parcelou em 60 meses. A perder de vista, mas pagamos. O meu tio Antônio, casado com a minha tia, trabalhava na construção civil. Estava fazendo um grande empreendimento de prédios em São Paulo. Ele terminou a obra, ele já era mestre de obra. Ele chegou, disse assim, chamava minha avó de titia Bebê, porque ele era um primo, ele e minha tia. Titia Bebê, eu não sei o que eu vou fazer, eu ganhei tanto material de construção, você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Já tinha comprado o terreno, só que o meu tio não sabia. Olha o segredo no deserto. Aí meu tio chegou às 6 horas da tarde, minha avó estava perdendo o juízo. Meu filho, Jesus, cadê meu filho? Jesus, mamãe, calma. Jesus, o meu filho chegou. Mamãe, calma, eu tenho uma bênção para contar. Senta, mamãe. Tem gente aqui, estou toda arrepiada, que vai receber uma notícia que vai amolecer as suas pernas. Senta. O que foi? Minha avó era muito apavorada, acho que eu puxei um pouquinho para ela. O que foi que aconteceu? Ai, meu Deus. Mamãe, senta. Eu peguei um ônibus sem saber para onde eu ia. Nós morávamos no bairro do Ipiranga, Zona Sul. Peguei um ônibus chamado Jardim Santo Inácio. Me despertou a curiosidade. Amém? E nessa curiosidade eu fui até divisa de São Bernardo com Diadema. Desci do ponto de ônibus. Meu tio já era convertido, graças a Deus, que era um pé de cana, manguaceiro, mas Jesus libertou e salvou. Jesus liberta e salva, viu?
Pode ser o maior pé de cana, pode ter um canavial inteiro, Deus vai lá e tira do canavial. Está entendendo? É para relaxar, para você ver que é o que Deus faz. E ele contou: mamãe, comprei 2 lotes. Meu filho, como é que... Minha avó, como é que a gente vai pagar? Meu Deus, eu vou passar fome. Mamãe, para com isso. Chamou os irmãos, chegou meu irmão mais tarde, chamou minha tia Matilde, fez uma reunião. Aí chegou o meu tio, no domingo, disse: titia Bebé, eu não sei o que eu faço. Meu tio falou assim: opa, como é que é? Qual é a notícia? Eu ganhei tanto material de construção da obra que terminamos de fazer. Meu tio falou assim: dá para mandar para Diadema? O engenheiro do empreendimento disse assim: seu Antônio, arruma um lugar para colocar esse material. Tinha tudo. Eu disse: meu Deus, onde que eu vou pôr? Aí meu tio disse: ô cunhado, tá aqui, leva para lá, vamos precisar. Em 3 dias tinha um feriado prolongado. Até feriado Deus preparou. Feriado prolongado, e bate prego, levanta, bota telhado, sem água e sem luz. Vamos lá nos poços mesmo aqui, ó. O poço do deserto, 30 metros, do tal de Sarilo. Você lembra, irmã? O Sarilo. Enquanto não tinha água, sabe onde eu ia lavar roupa? Num córrego, aquela água fresquinha. Deus está dizendo: no deserto eu mando água fresca. Deus está dizendo aqui nessa noite: o poço da minha avó demorou a sair água 35 metros. E agora, como que vamos beber? Como que vamos fazer? Aí descobrimos um córrego, um riachozinho na rua de baixo. Eu lembro, a gente descia a escadinha de terra com a bacia na cabeça. Só não cantei assim, lata d'água na cabeça. E a luz, lampião de gás, lampião. Era o lampião de querosene. Só 3 anos, logo veio luz. E ali a gente lavava roupa, buscava água fresquinha. Chegava o final de tarde, aquele tambor desse tamanho no fogareiro, esquentando para todo mundo tomar água. E ninguém reclamou. Hoje você tem chuveiro quentinho, né? Chuá, ainda sai reclamando. Tem aguinha quente, tem aguinha morna, tem aguinha fria. Ah, na hora que a gente entender que as pequenas coisas, Deus também está no negócio. Olha o que Deus faz. Deus manda Abraão, usado por Deus, leva para o deserto. E o deserto é um lugar de desafio, é um momento desafiador. Era um momento, eu estou falando debaixo da graça. E Deus está dizendo aqui nesta noite que já tem o poço cheio para dar água para alguém. Ei, Agar teve um encontro significativo com o anjo. Ele revelou uma promessa divina. Parece que Deus está dizendo assim: ei Agar, é esse o lugar da promessa. Deus te levou para o deserto, Imaline, mas lá no deserto tem promessa, Imaline. Fica lá, Imaline, que daqui a pouco o poço vai abrir, vai jorrar água para todo lado. Fica lá, vai dando glória. Ebrio seminácia, ebrio como não sabia daí. Deus está dizendo: o deserto é um momento importante. O deserto vai ser marcado com a presença de Deus. Aleluia. O deserto mostra. Neste deserto, Deus está dizendo: eu vou mostrar o meu cuidado. Já pode agradecer. Não demorou muito, 3 anos já estávamos construindo a casa. A minha avó partiu, mas partiu na casa construída de tijolos. Uma casa maior. Ela dizia: Senhor, antes de eu fechar os olhos, me coloca numa casa para abrigar minhas netas. Ali aconteceu muita coisa. Minha mãe conheceu meu padrasto e casou. Meus tios casaram. Eu tinha um tio, eram 2 gêmeos, Oscar e Osmar. Oscar só debochava de crente, ria dos crentes. Eu ouvia minha vozinha chorando, dizendo: Senhor, salva o meu filho, nem que seja depois da minha partida. Fazemos culto, irmãos, como é importante você reunir a família, viu? Fazemos cultos na nossa casa. Eu sou fruto de culto doméstico.
A minha avó dizia: Senhor, salva o meu filho. Ele tinha um caso com uma senhora rica, passava 15, 20 dias, sumia. Trabalhou numa empresa de fogão de cozinha, esmaltador, e o esmalte foi para o pulmão dele. Olha o trabalhar de Deus. Foi encostado, naquela época não era INSS, era outro INPS. Foi encostado no INPS. Recebia, ó, saláriozinho. Se mandou para os Pernambuco da vida, sumiu meu tio. A minha avó já doentinha, já próxima, mas o Senhor, traz o meu filho, traz o meu filho, traz o meu filho. Lá ele conheceu minha tia Ciselina. Ele era magrinho, miudinho, porque o meu tio Osmar já era gêmeo, não tinha nada a ver um com o outro. Casou com uma mulher com quase 2 metros. Um tapa que ele desse nele, ele voava. Grandona, ela mora em São José dos Campos. Católica, roxa. De Continhas. É o Cicinho, a Cidinha e por aí afora. Quando ele apareceu com essa mulher casada, minha avó disse: meu Deus do céu, está de brincadeira comigo. Meu filho, mãe, eu casei. Hoje eu sou um homem casado. E honrou essa mulher, teve 7 filhos. Se converteu, irmãos, assim que minha avó partiu. Pensa num homem crente. O hospital Sanatorinho, por causa dos pulmões, dava testemunho do meu tio, da morte do meu tio. Até os médicos estavam no velório. Ele na cadeira de roda, quase sem respirar, dizia assim: aceite Jesus, aceite Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Testemunhos de gente que estava dizendo assim: este homem falou do amor de Deus, mas a promessa, Deus disse: mulher, eu vou salvar o teu filho, nem que for depois da sua partida. E ele veio, Deus trabalhou. Jesus fez uma obra linda. Teve 7 filhos, teve 2 meninas gêmeas. Que minha família é danada para ter gêmeo. Parou agora, de repente outros virão, né? Meu tio foi gêmeos com o irmão. As minhas primas são gêmeas. A minha sobrinha, que mora em Judiapeba, também teve gêmeos. E eu que revelei o gemelar dela. Numa brincadeira, vai vendo. Ela já casou meia enxudinha, a gente... foi ela. Aí eu falei assim: Gilda. Oi, ela parece comigo: oi, tia, o que você tem na mão? Ela disse: o quê? Eu falei: você vai ter uma menina e um menino. Uma brincadeira, assim. Parece coisa de mandinga, de comadre. Assim é menina e assim é menino. Eu falei: ih, você vai ter gêmeos. Ai, tia, você vai ter gêmeos. E é um casal, Geisa e Anderson, já são casados. Gêmeos. Vai saber o que Deus está falando aqui, misericórdia. Volto para a mensagem. Agar teve um encontro tão significativo. Tem coisas que vai marcar esse momento na sua vida. Porque aqui revela o cuidado de Deus sobre a tua vida e a minha vida. Aleluia. Ela tem um significado mais amplo. A parábola do grão de mostarda, que destaca o poder da fé, foi cantado aqui com algo tão aparente. Essa promessa divina trouxe a esperança para Ismael e Agar durante os seus dias no deserto. Mesmo no deserto, Deus traz esperança. Mesmo no deserto, Deus tem resposta. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, Agar. Eu estou cuidando de você, Ismael. Oh, aleluia. E o deserto nos faz lembrar de momentos difíceis. Mesmo assim, confia, tem fé, porque daqui a pouco Deus está dizendo: o presente já está sendo... Eita, meu Deus, o presente já está sendo embalado. Ele sabe o teu endereço, onde você mora, o seu nome e sobrenome. E Deus está dizendo: calma, que vai chegar lá. Calma. Eu estou sentindo tanta graça de Deus, meu Pai. Oh, que lições é essa? A história de Agar e Ismael no deserto repleta. Inspira a tua fé, inspira a minha confiança diante de tanta adversidade. Quando eu vi a minha vozinha chorando, Jesus dá um barraco. Pensei que o meu era criança com barraco. Quando eu cheguei lá, que estava aquele barraquinho levantado, 2 cômodos bem grandes. O banheiro era lá embaixo. Nem vou contar os detalhes do banheiro. Bebê, não ri não. Não ri não. Não vou contar, filha, calma. A internet está me vendo. Mas cada situação, uma das situações que marcou a minha vida, irmãos. Minha avó era viúva, minha mãe viúva. Estava o meu tio,
Osmar estava desempregado nessa época, tinha acabado de ficar desempregado, só estava trabalhando minha tia Matilde, na antiga Brastemp, na cozinha da Brastemp. Foi a nossa salvação, viu? Que a gente comia bem. O meu tio Oscar ganhando aqui, cada 3 meses vinha um saláriozinho desse tamanho do NPS. O meu irmão também, para casar com a minha cunhada, gastando com o casamento. E minha avó com o saláriozinho do meu falecido avô. Eu sempre ia para a escola acompanhada com 2 amiguinhas, que uma delas mora em Minas Gerais, minha amiga de infância. Ficamos 40 anos sem se ver e Deus proporcionou um encontro ano passado em Cataguases. Glória Núria ela muito perto, ela foi me ver. Foi uma emoção inédita. E sempre ia acompanhada das amiguinhas. E um dia, as minhas amiguinhas, Cris, vamos. Falei, não, vai na frente. A minha avó não tinha nada em casa para nos dar de almoço à tarde. Minha escola é das 8 ao meio-dia. Só tinha o pó de café que minha avó não abria mão do café. Dava até dor de cabeça. Fia, o meu apelido era Fia. Faz um cafezinho para a vovó. Fiz o café. Ela falou, filha, almoça na escola, porque hoje aqui não tem nada. Minha mãe ganhava pouco, nova no emprego. Falei para minha amiga Irene, Esther e Nilza. A Irene eu sei onde está, Estela continua em Diadema. A Nilza acho que voltou para Minas. Eu disse, pode ir, não vou agora não. Minha avó disse, minha filha, você vai sozinha? Eu vou. Eu sempre fui muito de oração. Peguei a minha bolsa com meus cadernos e desci. Eu estava acho que no 2º ano, no 2º para o 3º, uma coisa assim. E eu conversando, falei, Jesus, não tem nada em casa hoje, meu Deus. Tinha que descer uma rampa assim, Rua Santo Iva. Descia aquela ladeira, eu atravessava a ponte, que meu colégio era em São Bernardo, as minhas amigas eram em Diadema, só que elas me esperavam. E estou indo, ai Jesus, minha avó disse que não tem nada aqui hoje, minha mãe está nova no emprego, meu tio está desempregado, né? E eu sempre fui de falar com Deus, desde pequena. Aí passava alguém, eu disfarçava, bom dia, bom dia. Criança, oração de criança, meu irmão, ensina o teu filho a orar, põe o teu filho para orar, pelo amor de Deus, tira o teu filho da internet. E eu estou ali, de repente, de longe, tem um matagalzinho, eu vejo um objeto. Quem tem carteira aí? Quem tem uma carteira aí? Rapidinho, não vou pegar que está daí dentro não. Não, eu quero carteira de homem. Era carteira, isso, pronto, isso aqui. Dessa cor aqui, um pouquinho mais nova, porque isso aqui está acabadinho, mas Jesus vai dar vitória. E logo ele compra, bem na beirinha da estrada, Assunte, aqui ó. Eu olhei para um lado, falei, o que? Criança é bicho ligeiro, né? Eu corri. Olhei para o lado, acharam, me roubado. Eu peguei a carteira aqui desse jeito, ó. Botei na minha bolsinha escolar, pensei comigo, eu vou dar uma olhadinha. Dá licença, irmão, não vou pedir. Eu olhei assim, quando eu abro, assim, ó, não vou olhar. Nota. Eu vou voltar para casa e vou dar para minha avó. A minha avó não podia comprar mais fiado no bar do charuto, era o seu Manel. Que já estava, lembra a caderneta? A caderneta estava lotada. Não, ele falou, dona Isabel, eu só vou vender para a senhora quando a senhora me pagar o que está na caderneta. Tá bom, meu filho, Deus proverá. Quando eu olhei aquele monte de notinha que não é os reais, era cruzeiro na época, voltei para casa com a língua de fora. Corri. Vovó, descer as escadas, quase me arrebentei. Minha filha, vovó, não vou para a escola. A senhora acredita que Deus mandou providência hoje? Ela sentou e disse, eu estava orando. Eu disse para Deus, Deus não deixa minha neta chegar aqui. As minhas irmãs estudavam a parte da tarde, sem ter o que comer. Eu já sabia fazer conta, até hoje eu sei as tabuadas de cor na cabeça. Comecei a contar as notas, era um bom dinheiro. Ela disse, minha filha, vê a caderneta da vovó. Fiz a caderneta da vovó, somei, falei, vovó, ainda sobra 80 cruzeiros. Nossa! 80 cruzeiros naquela época era dinheiro. Deus provocou uma dor de barriga no cabra e foi para o matinho. E quando ele saiu, deixou a carteira cair, não tinha identificação. Não tinha nada que eu achasse o dono da carteira. Minha filha, vovó, vamos agora no bar do charuto. Já levei a conta certinha. Seu charuto, bom dia. Dona Isabel, tudo sem graça. Eu vim pagar o que eu devo e vou comprar. É mesmo, Dona Isabel? Deixa eu fazer a conta. Não precisa. A minha neta já fez, só confere. Deus quando manda, Deus quando manda, Ele manda para sobrar.
Talvez você está contando moedas, contando os trocados. Eu sei do que eu estou falando e por quê. Deus está dizendo, eu já estou preparando. Está na beira do caminho, está no deserto, está, é lá mesmo. Ele disse, como a minha neta já fez a conta, ela é ligeira. É verdade, pagamos. Eu levei, não tinha carrinho de feira, sabe que eu levei aquele carrinho de pedreiro. Chamamos um garoto, demos trocadinho, fizemos aquela compra. Minha avó pagou a farmácia, pagou o açougue, comprou carne. Resumindo, igual a viúva, ainda sobrou. Profeta, eu estou com um problema. O que? Estou no deserto. O que você tem? Uma botija, um pouquinho de azeite. É isso mesmo? Pega vasilhas emprestadas. Aquele dia é um testemunho que eu guardo desde os meus 8 anos. Eu estou com 66. E até hoje eu guardo esse testemunho da providência de Deus. Porque minha avó disse, Jesus, minha avó era analfabeta, mas gravava tudo que era versículo. A tua palavra diz que o Senhor não abandona as viúvas nem os órfãos. As minhas netas são órfãs, a minha filha é viúva e eu também. E aí, essas crianças vão comer o quê? De noite tinha carne ensopada, batata, salada, meu Deus. E não tinha geladeira, a gente deu um jeito naquelas carnes e foi tremendo até que Jesus abriu as portas e nos deu uma geladeira. Sabe o que é isso? O deserto revela a soberania de Deus. Aleluia. No deserto você enfrenta escassez, recursos básicos. Missionário, eu não fiz minha compra esse mês, vai fazer. Pega a sua lista, faz no celular, vai fazer a tua compra. Porque o nosso Deus é Deus de providência. Ele prova, o crente prova, mas ele também prova o cuidado dele. Nessa hora, que no deserto que você enfrenta, Deus está dizendo, confia em mim, na minha promessa. Lembra que deserto é lugar de desafio. Ele só vai para o deserto quem crê, quem tem fé. E nessa noite, aleluia, Deus está dizendo aqui que Ele vai surpreender. Tem fonte aberta no deserto, tem porta aberta no deserto, tem conta paga no deserto, tem providência no deserto, tem, eita glória! Oh, aleluia! 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 Que Deus grande! Além disso, irmãos, para que o deserto serve na vida de crente? Para desempenhar a fé. Um papel fundamental em sua jornada. Agar e Ismael depositaram sua fé em Deus, confiando que Deus cumpriria a promessa. E essa confiança, Malaquias capítulo 3 versículo 6 diz: por causa de vós, ó filho de Jacó, eu não mudo. Mudam as leis, Deus tira rei, põe rei. Deus mexe com nações, Deus mexe com o grande, Deus mexe com o tal que se diz poderoso. Deus mexe, viu? Não se preocupa não, porque tem um negócio aí. Eu vou falar. Eu sou doida. Esse dia eu estou mais doida ainda, pastor. Eu estou mais doida. Eu estou descendo a fonte, estou buscando. Tem um negócio aí que Deus é quem vai mexer. As nações se embraveceram. Taúria candorácia. A eminência. E os reinos se moveram. Reinos estão se movendo. Nações se movimentando. Meu Deus, que revelação é essa? Eu estou toda arrepiada. Libergue o sominentria. Labargue biosso. Se prepare para a surpresa de Deus na terra. As nações se embravecem, fazem reunião na calada da noite. La morgue badando bicamenique assai. Erebende bicana sobre. Fazem projetos escondidas. Fazem os seus planos escondidas. Mas há um Deus que diz: eu vou levantar a minha voz. Eu vou. Eu vou levantar a minha
minha voz. Quem vai falar mais alto é Deus. Quem vai descer o decreto é Deus. Quem vai rasgar o decreto é Deus. Quem vai mudar o protocolo é Deus. Ele não quebra princípios, mas ele muda o protocolo. Deus vai sacudir uma nação, a terra vai tremer, os reinos se abalam e Ele levanta a sua voz. Crente que está na presença de Deus não vai perecer. Crente que está firmado na palavra de Deus não vai perecer. Mas é preciso ter os pés firmes na rocha. Olhar para a rocha de onde fostes cortado. Olhai para Sara, sua mãe, e para Abraão, vosso pai. Deus chama um homem para fazer uma nação. No capítulo 12, um homem, ele criou uma nação. Se hoje nós estamos aqui falando desse Deus grande, é porque houve um homem que rompeu os laços familiares, cortou o cordão umbilical e diz: eu vou, vai Abraão, vai Abraão, vai, eu vou te mostrar, vai Abraão, pega, vai, pode ir, chore. Ai meu Deus, Deus está dizendo: eu só precisei de alguém que obedecesse. Eu só precisei de um homem. Quando Deus disse: vai Abraão, ai meu Deus, que é isso? A obediência precede a bênção. Deus está dizendo: eu vou surpreender a muitos. Quantos estão dormindo? Quantos estão dizendo: cadê Deus? Cadê? Ele trabalha no silêncio. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vem pela porta dos fundos, vem no silêncio sem que ninguém perceba. Eu estou ouvindo um estrondo, um barulho muito forte, que vai mexer com uma nação, com um povo que desconhece. Pode até conhecer, acha que conhece, mas não sabe o poder desse Deus. Deus está dizendo: eu trago esperança no deserto, e essa história encoraja. O grande líder de uma nação vai descer para debaixo da terra. Ele mata, missionária mata. Ele mata sim. Que Deus é esse? Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Tem gente sentindo. Tem gente sentindo a graça. Tem gente. Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou mexendo. A roda gigante está girando. A roda gigante está girando. Quem está embaixo vai para cima, e quem está em cima vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Onde tem um crente, eu não sei se eu consigo terminar. Ele é Deus e justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. E tem muita gente comprando briga de graça. Deus está dizendo: eu já estou de pé para agir. A minha voz vai estrondar. A minha voz vai estrondar. Vou
mexer com gente grande. Vou mexer. Estão achando que eu não faço nada. Eu sou, eu estou no trono e ninguém me tira de lá. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Eu estou impactado. Ai, Jesus, me ajuda. É muito forte o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Para Abraão e para Sara, Deus estava demorando. Para Sarai, Deus estava demorando. Porque ela disse para o marido: eu não vou gerar. Negatividade, sem visão de futuro, eu não vou te dar filhos. E ela queria um plano, mas Deus disse: não é isso que eu quero. No capítulo 15, ele aparece a Abraão, chamando ele de Abraão, e disse: eu sou teu grandíssimo galardão. Abraão está em conflito com a sua fé. Diz: Senhor, o que has de me dar? Eu tenho uma promessa. Oh meu Deus, tem tanta gente perdendo a fé, porque não está vendo a promessa acontecer. Parece que Deus está demorando, Ele está caprichando. Ele está caprichando. Oh, irmãos, quando a gente acha que está tudo esquecido, que Deus colocou na gaveta, no arquivo morto e fechou, aí Deus abre o sistema e diz: eu cheguei. As nações podem se levantar, os reinos, os seus gabinetes podem fazer planos e projetos, mas quem vai dar a última palavra sou eu, o Deus grande. A palavra de Deus entrelaçada com a promessa, não tem como desfazer. Fica tranquilo que este deserto vai ser o seu testemunho. Abraão apresenta a Deus um plano e diz: olha, Senhor, vou trazer as minhas palavras. Eu já tenho um plano. Se o Senhor não me der filho, as minhas palavras, eu tenho meu criado da casa, ele vai herdar tudo que eu tenho. Deus disse: não. Você não está entendendo? Você acha que eu esqueci? Você está achando que eu botei na gaveta e fechei? Coloquei no arquivo morto? Não. Por esses dias, diga comigo, por esses dias, o céu está se movimentando para realizar o propósito de Deus, entrelaçado com a promessa. Aplaude a Jesus. Tem um louvor, não sou a Bruna, não canto nada, viu? Que eu aprendi com o pastor Eduardo. Foi um CD que ele lançou muito tempo atrás. Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fica firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu não se esqueceu e nem se cansou. No momento certo Ele vai chegar, Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Foi registrado e reconhecido no cartório do céu, do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Foi registrado e reconhecido no cartório do céu. Você pode glorificar a Jesus. Vai ter assinatura no cartório.
Carimbo no tabelião. Meu Deus. Mas já foi para a última instância, eu vou lá e tiro. Já foi para Brasília, mas está no meu trono. Quem dá a última palavra é Ele. A igreja em pé. Aplaude a Jesus porque Ele merece. Eu estou indo para casa com a certeza que Deus também falou comigo, falou contigo e vai cumprir o que Ele falou. Levante as suas mãos aos céus. Pai de amor e bondade, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos ao Deus grande, e tremendo e terrível, o Deus que se revela no deserto, o Deus que tem fonte no deserto. Pai, esta palavra falou comigo, falou com a igreja e vai falar com muitos que vão assistir este culto. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver alguém que precisa de ver a ação de Deus, mesmo que esteja no deserto, realiza este milagre. Mesmo que tenha uma mãe que diz: Senhor, o meu filho está perdido, não está não, ele vai buscar lá no deserto. Senhor, existem situações que para nós parece que é o ponto final. Deus está dizendo: eu começo do fim, o fim é melhor do que o começo. Pai, alcança esta casa, esta família, esta vida. Aonde está essa mãe, esse pai, essa esposa que talvez chorando, Pai, talvez chorando pelo filho, por uma situação, Deus, se sentindo abandonada no deserto, sozinha, sem apoio. Envia o socorro, Pai, envia, e que o teu nome precisa ser glorificado. É a minha oração, Pai, a certeza de que estamos sendo ouvidos e seremos atendidos. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui é a irmã Renata, do canal Mulheres de Fé. Para você que ficou até o final do vídeo, temos uma notícia especial para te dar. Vamos abrir o clube de membros do canal, um espaço para você que ama e admira a vida e ministério da missionária. Para quem participar do clube de membros, daremos alguns benefícios especiais no canal, como por exemplo, uma live especial para os membros. Deixarei aqui o vídeo onde explico melhor como funciona. Se você ama esse ministério, clique aqui, explico tudo certinho para você, o passo a passo de como participar. Muito obrigada e que Deus te abençoe.